Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. E no vídeo de agora a gente vai trazer uma informação extremamente importante envolvendo Flamengo, Michael e Santos. Pois é, a gente vai trazer esse detalhe aí, ó, envolve dinheiro. Estão dizendo que o Flamengo deve ao Michael. Rapaz, tem também Lucas Paquetá, não foi relacionado para o jogo desse final de semana do West Ham, mas nada tem a ver com a negociação com o Flamengo, ou tem a ver? A gente vai explicar também essa situação. E tem também o provável time titular do Flamengo para pegar o Volta Redonda nesse sábado. É isso mesmo, a Fla Kids entra em campo. E até quando a Fla Kids vai disputar o Campeonato Carioca pelo time profissional? Quando será o retorno do elenco principal? Teve reunião nesse sábado lá no Ninho do Urubu e a gente vai trazer informações sobre isso e muito mais, tá? No vídeo de agora. Mas vamos para as informações. Temos aqui, rapaz, acabei de receber uma informação importante aqui. Eita, o que aconteceu? Ó, eu tô apurando aqui por que o Vitor Hugo ainda não foi anunciado pelo Atlético Mineiro. E eu acabei de receber uma informação que o Santos segurou os contratos ontem. Absurdo. Foi a informação que eu recebi lá do Atlético Mineiro. No outro vídeo a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Para aqueles que duvidam, você sempre mente, você não recebe informação, coisa nenhuma durante o vídeo. Tá aí, acabei de receber. Inclusive recebi outra aqui, mas não envolve Flamengo. Vitor Bueno. A pessoa me mandou assim, Vene, pode noticiar aí, Vitor Bueno acabou de rescindir o contrato dele com o Cerezo Osaka, lá do Japão. Isso não quer dizer que o Flamengo está de olho nele não, tá? É só uma informação envolvendo o mercado da bola, porque nas minhas outras redes sociais eu falo muito sobre futebol geral, notícias em geral, não só sobre o Flamengo, como é aqui no canal Vene Casagrande. Vamos lá! Ó, galera, provável time da Fla Kids para pegar o Volta Redonda daqui a pouco, jogo 9h30 da noite lá no Raulinho de Oliveira, tá? A equipe comandada por Bruno Pivetti deve ser a seguinte: Léo Nanete, que é baita goleiro, Daniel Salles, Iago, João Vitor, Gustavo, Pablo Lúcio, Lucas Vieira, Guilherme Gomes, Douglas Telles, Joshua e David Viana. Lembrando, o Alacian, que estava jogando com a Fla Kids, está sendo vendido a Red Bull Bragantino e nem relacionado foi. Esse David Viana é muito bom jogador também. E sobre Iago, galera, a qualquer momento ele pode ser vendido pelo Flamengo. Ele tem contrato até dezembro desse ano, é um jogador que já bateu a idade de sub-20 e no elenco profissional dificilmente ele terá oportunidades, porque o Felipe Luiz, por questão de característica, acaba não utilizando muito esse jovem zagueiro que tem um grande potencial. Campeão mundial sub-20 com a camisa do Flamengo, joga com a camisa da seleção brasileira no sub-20, inclusive é capitão, um jogador que tem muito potencial, mas por questão de característica, estilo de jogo, o Felipe Luiz não utiliza o jogador. Não por achar que ele é ruim de bola, que ele não encaixa no Flamengo, que ele não tem potencial para vestir a camisa do Flamengo. É mais estilo de jogo, fazendo uma comparação, obviamente, dentro das suas proporções, basicamente o que aconteceu com o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno pediu para sair do Flamengo porque sabia que Felipe Luiz não iria utilizá-lo tanto e estava pensando em seleção brasileira. Enfim, vamos falar de Lucas Paquetá. Ele não foi relacionado para o jogo contra o Tottenham nesse final de semana pelo West Ham porque ele ainda está lesionado. E galera, ele está lesionado de fato, isso não é migué para poder forçar uma saída. O Lucas Paquetá não é não tem esse perfil, tá? Ele é um atleta, assim, totalmente, vou dizer, correto e ético, tá? Ele não vai chegar a bater a mesa do West Ham e dizer, não jogo mais aqui. Não vai fazer isso, forçar uma saída, como a gente costuma dizer no mundo do futebol. Ele tem muito respeito com o West Ham e, de fato, ele está lesionado. E assim, gente, é uma negociação muito difícil. Muita gente acha que vai ser decidida de um dia para o outro. Ontem, por exemplo, sexta-feira, muita gente tratando o dia D do Paquetá. Não tem o dia D. É uma conversa atrás da outra, dia a dia.
todos os dias, a todo momento, as conversas estão acontecendo. O West Ham não quer vender o jogador agora. Não quer. O West Ham está brigando para não ser baixado. O West Ham entende que o Lucas Paquetá é um jogador importante nessa reta final de temporada. E o Flamengo não ficou muito animado com aquela proposta do West Ham de vender o jogador, mas o Flamengo emprestar o jogador até o fim da temporada lá na Inglaterra. O Flamengo não ficou muito animado com essa ideia. O Flamengo entende que não seria o melhor caminho. Então, conversar. Vai conversando, tendo paciência. Aí é uma opinião, entendendo todos os lados, aí, ouvindo todos os lados. Eu acho que o Lucas Paquetá vai jogar no Flamengo. Para mim, a grande dúvida é se agora, nessa janela, ou só no meio do ano, quando acaba a temporada lá na Inglaterra. Fazendo uma comparação, foi basicamente o que aconteceu com o Jorginho no ano passado. E, gente, assim, eu vejo muita gente falando assim, nossa, tudo no Flamengo se torna novela. Vocês têm noção da magnitude dessa contratação, do tamanho dessa contratação? O Flamengo pode investir 40 milhões de euros, tirar um jogador titular de uma equipe da Premier League, jogador que vai disputar uma Copa do Mundo e com 28 anos, ou seja, no seu auge da parte física, um jogador que está performando em altíssimo nível. Vocês têm noção do tamanho dessa contratação? Vocês acham que para fazer uma contratação como essa é igual videogame, é igual LFoot, toma aqui o dinheiro, eu tenho dinheiro, toma aqui, vou levar o jogador. Gente, não é assim. Vai ser uma negociação longa. É uma contratação, caso aconteça, que será uma das maiores do futebol brasileiro nos últimos anos. Em valor, vai ser a mais cara. Vocês têm noção do tamanho dessa possível contratação? Então, parem de reclamar, parem de falar, tudo no Flamengo é novela, não aguento mais essa história, Lucas Paquetá. Engraçado, não aguenta mais, mas fica aí o dia inteiro perguntando, Lucas Paquetá vem ou não vem? Vem ou não vem? E a gente é obrigado a ficar noticiando de maneira diária. Mas é isso. Tenha paciência, torcedor rubro-negro, porque vale a pena esperar, vale a pena acompanhar essa novela, porque o Flamengo está muito próximo de fazer uma das maiores contratações do futebol brasileiro. O Lucas Paquetá tem tudo para deitar no futebol brasileiro. Deitar. Ele joga e vem jogando muita bola. Não vive o seu melhor momento com a camisa do West Ham, mas nem o West Ham vive o seu melhor momento desde a chegada de Lucas Paquetá. Então, tenha paciência, porque, repito, opinião, para mim é questão de tempo do Lucas Paquetá jogar com a camisa do Flamengo novamente. A dúvida para mim é agora nessa janela ou no meio do ano. Eu, particularmente, acho que não tem nenhum problema o jogador só chegar no meio do ano. Os principais jogos, a reta final das principais competições acontecem no segundo semestre. No primeiro semestre tem sim início do Campeonato Brasileiro, no primeiro semestre tem sim jogos importantes, Recopa, tem fase de grupo da Libertadores provavelmente, mas eu acho que o Flamengo consegue dar conta do recado na ausência de Lucas Paquetá. E eu nem comentei lá quando eu falei da Fla Kids. O Sub-20 deve representar o Flamengo até o jogo contra o Fluminense, porque na reunião de hoje lá no Ninho do Urubu, eles estão planejando botar o time profissional, ou a grande maioria do time profissional, já na estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 28. Inicialmente seria no dia 1º de fevereiro, mas eles estão vendo a evolução dos atletas nessa pré-temporada. Então, lembrando que o Flamengo se apresentou dia 12 pós-férias. Pouco tempo curto, mas os jogadores estão evoluindo bem no dia a dia, na pré-temporada, e a tendência é que no dia 28 de janeiro, contra o São Paulo, pela primeira rodada do Brasileirão, a gente veja a equipe principal do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, informação importante aí publicada pelo jornal O Globo, dando conta que o Flamengo tem uma dívida com o Michael. Isso me chamou a atenção, hein? O
O Flamengo tem pendência a acertar com o Michael antes de negociá-lo com o Santos. O rubro-negro tem uma dívida de cerca de 3,2 milhões de reais com o atacante, referente a bônus pela sua contratação feita pela gestão anterior. A tendência é que haja um acordo para que o negócio com o Peixe seja fechado logo. Gente, olha só. A palavra dívida me assusta. Eu espero que não seja dívida, eu espero que seja um valor que o Michael tenha a receber futuramente por contrato, que aí não é dívida. Dívida é quando você, na minha concepção, no sentido literal, é quando você deve a alguém. Por exemplo, venceu a sua data de vencimento da conta de luz dia 10. Você não pagou até o dia 10, você tem uma dívida com a empresa. Eu, particularmente, penso dívida sim. No Santos me confirmaram que de fato é isso, que o Flamengo e o Michael eles têm algo a resolver em relação a dinheiro, e no Flamengo me confirmaram também por um valor muito menor e disseram que não é uma dívida, não entraram em muitos detalhes. Então acredito eu que seja, talvez, vou dar um exemplo aqui, luvas a receber que o Michael tenha direito no salário diluído, de maneira diluída, talvez seja isso, e o Michael não quer abrir mão para ser negociado pelo Flamengo. Enfim, a gente vai acompanhando essa situação e trazendo para vocês aqui. Informação exclusiva. Matheus Pereira era alvo do Flamengo. O Cruzeiro acertou nos últimos dias a renovação do contrato do meia atacante. O vínculo atual se encerra em junho e ele já poderia assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer time do Brasil ou do exterior. O Cruzeiro não receberia nenhuma compensação financeira a partir de 1º de julho. O contrato com o Cruzeiro foi renovado, o novo vínculo só se encerra em dezembro de 2028. Por conta disso, o Cruzeiro se viu obrigado a fazer o pagamento de luvas, prêmio pela assinatura do contrato, e dá para garantir que o Matheus Pereira passa a ser um dos 3 jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Sobre o interesse do Flamengo, uma pessoa do staff do Matheus Pereira me assegurou que o Palmeiras não era o principal interessado. Existia uma consulta do Palmeiras, mas o clube que de fato tentou avançar para contratar o Matheus Pereira de graça no meio do ano foi o Flamengo. O Eduardo Maluf, representante do Matheus Pereira, chegou a conversar com dirigentes do Flamengo, mas a opção do Matheus foi permanecer em Belo Horizonte. Ele é torcedor do Cruzeiro, super adaptado ao clube, respeitadíssimo pelo torcedor do Cruzeiro. Ele preferiu permanecer no Cruzeiro do que ir para o Flamengo, embora com uma compensação financeira extremamente interessante. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. O que você pensa sobre a decisão do Matheus Pereira? Fez bem em permanecer no Cruzeiro? Deveria ter aceitado a oferta do Flamengo? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza?